Queridos amigos e amigas, muito boa tarde. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida neste domingo, dia 22 de junho de 2025, em nossa série Encontros com a Paz. Todos os domingos, às 17 horas, estamos fazendo um estudo do livro Pão Nosso, psicografia do médium Chico Xavier, editado pelo Espírito de Emmanuel. Hoje nós vamos adentrar ao capítulo 169, que tem como título Olhos. E o nosso querido Emmanuel coloca uma observação referente à segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 14, em que ele diz: Eles têm os olhos cheios de adultério. Vamos então ao comentário de Emmanuel. Olhos cheios de adultério constituem rebelde enfermidade em nossas lutas evolutivas. Raros homens se utilizam dos olhos por lâmpadas abençoadas, e poucos os empregam como instrumentos vivos de trabalho santificante na vigília necessária. A maioria das criaturas trata de aproveitá-los à frente de quaisquer paisagens, na identificação do que possuem de pior. Muito interessante esse capítulo em que Emmanuel fala exclusivamente a respeito dos olhos, porque talvez seja algo que nem nos damos conta no dia a dia por causa das inúmeras atividades da qual estejamos ligados. E ele coloca essa passagem de Pedro na sua carta, na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 14, eles têm os olhos cheios de adultério. E Emmanuel coloca isso como uma rebelde enfermidade em nossas lutas evolutivas. E ainda ele ressalta que são raras as pessoas que se utilizam dos olhos como lâmpadas abençoadas. E muito pouco dessas pessoas empregam os olhos como um instrumento vivo de trabalho santificante na vigília necessária. A grande maioria, ou quase todo o grupo de almas encarnadas, se utiliza dos olhos à frente de qualquer lugar para identificar tudo o que possuem de pior. E é uma verdade mesmo. Nós temos que, de uma maneira muito sincera, admitir essa afirmativa de Emmanuel. Todas as vezes que nós nos deparamos com alguma situação, quando nós nos deparamos com alguma paisagem, quando nós nos deparamos com alguma pessoa, é muito comum nós, naquele instante de observação, ou então quando estamos com uma outra pessoa ou com um grupo de pessoas, em virtude do diálogo, é muito comum nós direcionarmos o nosso olhar para tudo aquilo que há de pior naquela situação, naquele lugar, naquele acontecimento, naquele grupo, naquela pessoa.
Dificilmente nós conseguimos buscar ressaltar o que há de bom e de melhor em todos esses locais, com este número de pessoas. Parece que o pior, ou a maldade, ou o erro, a falha, sempre se sobressaem àquilo que há de bom. Nós não conseguimos entender e compreender que ao longo da caminhada é preciso observar aquilo que a espiritualidade está nos oferecendo junto desses acontecimentos. Por que será que os nossos olhos estão sempre voltados para o negativo? Por que será que os nossos olhos, antes de observarem as virtudes, os benefícios, a luz, por que será que nós paramos para ver, em primeiro lugar, o erro, a falha, a escuridão? Por mais difícil que seja a situação, por mais complicado que seja aquele agrupamento, e por mais difícil que seja aquela pessoa, exclusivamente falando, é impossível acreditar que não haja em tudo isso uma virtude. É impossível não acreditar que não haja em tudo isso algo que seja bom e que seja positivo. Isso demonstra claramente o quanto nós ainda estamos agindo de maneira mal educada para as questões da vida, para as questões dos grupos em que pertencemos e até mesmo para determinadas pessoas de forma individual. E esse olhar malsão, esse olhar negativo, esse olhar invigilante, instiga dentro de nós sentimentos negativos. Esses sentimentos negativos instigam dentro de nós palavras completamente inferiores, palavras completamente distorcidas com a realidade. E tudo isso cria ao redor de nós, de encontro àquela situação, de encontro àquele grupo, de encontro àquela pessoa, vibrações, energias, fluidos completamente negativos. E não nos damos conta de tudo isso. Por mais conhecedores que sejamos com relação aos postulados da doutrina espírita, e por mais conhecedores que sejamos dos ensinamentos e exemplos de Jesus, sem perceber, cometemos esse grave erro para com a vida. É claro que aí nós temos duas posições que são importantes para a nossa reflexão. Primeiro, aquelas pessoas que realmente são invigilantes, aquelas pessoas que ainda não se educaram completamente e agem de maneira espontânea, de maneira deliberada, sem perceberem o que estão fazendo e de que maneira estão fazendo. Isso prova, de uma maneira muito clara, aquela ignorância
espiritual e intelectual da alma que age dessa maneira frente a esses exemplos que citei. E, por outro lado, nós temos aqueles que agem deliberadamente pela maldade. Conhecem muitas vezes as causas, aliás, os efeitos desse tipo de comportamento que estão causando, e mesmo assim, por um sentimento de maldade, por um sentimento de ciúmes, por um sentimento de maldade, agem criando esse tipo de situação que muitas vezes começa com um simples olhar. Vejam como nós, todos nós, temos ainda muito que aprender com relação às questões da vida comum. Isso, como eu disse no começo, parece até uma bobagem, nos preocuparmos com o nosso olhar. Principalmente quando observamos uma catástrofe, quando observamos algo de muito grave, quando observamos algo de muita inferioridade, nós partimos para a crítica, partimos para as reclamações, partimos em apontar defeitos, questões e circunstâncias com relação, como eu disse, àquela situação, aquele grupo ou aquela pessoa de forma individual. Mas nós nunca paramos para nos perguntar como nós agiríamos se estivéssemos naquela situação. Como nós nos comportaríamos se estivéssemos naquele grupo? Como nós aceitaríamos se estivéssemos no lugar daquela pessoa da qual os nossos olhos só conseguem enxergar coisas ruins e negativas? Normalmente, agimos com revolta quando alguém nos aponta algum defeito, quando alguém nos recrimina por alguma coisa, quando alguém nos situa em determinadas posições por posturas inadequadas do dia a dia. Então, na hora de olharmos e na hora de expressarmos o que o nosso olhar detectou, nós temos uma ação. Na hora em que somos observados e que alguém ou um grupo de pessoas aponta as falhas, as inferioridades, os erros que ainda carregamos, não aceitamos de maneira natural. Então vejam como nós, por um simples olhar, como nós ainda precisamos trabalhar a nossa intimidade. Porque todos nós temos aí os nossos 5 sentidos que compõem o nosso organismo físico aqui no planeta, e muitas vezes não valorizamos esses 5 sentidos. Não observamos o quanto eles são importantes dentro do nosso processo evolutivo, dentro do nosso processo de desenvolvimento. É como se fosse algo comum. É como você, muitas vezes, trocar de roupa, tomar um banho, se alimentar ou fazer qualquer outra coisa comum da vida. Mas são pérolas, são riquezas que nos foram ofertadas para uma boa atividade reencarnatória. Quando olhamos para nós e observamos que os nossos sentidos estão todos funcionando plenamente, que os nossos órgãos estão todos em ordem,
quando o nosso corpo, de uma maneira geral, está pleno de equilíbrio e saúde, muitas vezes não damos o devido valor, não damos a devida atenção. Muitas vezes os nossos olhos, que é o tema deste capítulo de hoje, censuram demais aquilo que, na verdade, nós não sabemos e não compreendemos. Muitas vezes não sabemos da situação, daquele grupo, daquela pessoa. Muitas vezes não entendemos completamente aquela situação, aquele grupo, aquela pessoa. Porque tanto a situação, quanto o grupo e quanto a pessoa, todos estão envolvidos em experiências que muitas vezes são necessárias para um processo evolutivo de forma coletiva ou de forma individual. Muitas vezes, todos estão envolvidos em processos de reorganizar posturas inadequadas pelo mau uso do livre-arbítrio. Só que nós não paramos para fazer essa análise. Nós partimos direto para o julgamento. E isso muitas vezes prejudica até mesmo o nosso processo de desenvolvimento, de crescimento, de evolução. Faz parte da evolução, faz parte do nosso planeta, faz parte do ser humano? Sim, claro que sim. Mas a partir do momento que nós tomamos conhecimento, e a doutrina espírita vai nos oferecendo isso, os próprios ensinamentos e exemplos de Jesus vão nos mostrando isso, nós temos, sim, condições de ir policiando. Nós temos condições, sim, de ir fazendo uma vigilância maior para que tudo isso, no caso de hoje, desse capítulo, que são os olhos, para que os nossos olhos tomem um outro direcionamento. Mesmo nas grandes catástrofes, mesmo nas situações diversas da vida, mesmo entre um determinado agrupamento, ou mesmo entre você e uma outra pessoa, quando aprendemos a utilizar dos nossos olhos para procurar as qualidades, as virtudes, o entendimento de tudo e de todos, a nossa percepção para com tudo e para com todos é completamente diferente. Então vejam como é importante essa disciplina dos olhos, como é importante esta vigilância naquilo que estamos olhando. Emmanuel continua dizendo: homens comuns, habitualmente, pousam os olhos em determinada situação apenas para fixarem os ângulos mais apreciáveis aos interesses inferiores que lhes dizem respeito. Então, às vezes nós olhamos para uma situação, para um grupo, para uma pessoa, e eu fico tentando achar ali aquilo que venha satisfazer aquela coisa inferior que eu ainda guardo dentro de mim. Então, às vezes, eu procuro olhar algo que seja negativo, algo que seja ruim, algo que seja inferior, para que eu possa, através da minha inferioridade, que pode ser, por exemplo, a maledicência, aquela fofoca, aquela conversa que não leva a lugar nenhum e só desmerece a pessoa, o grupo ou a situação, eu aí vou ter material e combustível para alimentar cada vez mais as minhas palavras negativas. Então, às vezes, o nosso olhar está buscando o erro, está buscando o pior, está buscando a falha. Homens comuns, habitualmente, possuem os olhos em
pousam os olhos em determinada situação apenas para fixarem os ângulos mais apreciáveis aos interesses inferiores que lhes dizem respeito. Se atravessam um campo, não lhe anotam a função benemérita nos quadros da vida coletiva, e sim a possibilidade de lucros pessoais e imediatos que lhes possa oferecer. Se enxergam a irmã afetuada de jornada humana, que segue não longe deles, premeditam quase sempre a organização de laços menos dignos. Se encontram companheiros nos lugares em que atendem a objetivos inferiores, não os reconhecem como possíveis portadores de ideias elevadas, porém, como concorrentes aos seus propósitos menos felizes. Então, Emmanuel coloca três exemplos para nós. Aquele que, frente ao campo, em vez de observar a sua beleza, tenta arrumar uma maneira de como aquilo pode ser lucrativo para ele, então, é a transformação do olhar. Aquela irmã afetuosa que, trabalhando junto conosco, muitas vezes ficamos naquele pensamento de organizações, de predisposições para algum tipo de laço menos afetivo, e também aqueles nossos irmãos que se encontram em lugares que, ao nosso ver, são lugares inferiores, ou que talvez ali estejam ocorrendo objetivos inferiores, e esquecemos-nos de observar que eles muitas vezes estão ali trabalhando no intuito, no objetivo de reerguerem aquele agrupamento, de reerguerem aquelas pessoas que ali estão. Então vejam como que é fácil a mudança de identificação daquilo que olhamos. Como nós olhamos? Com que objetivo nós olhamos? E o que buscamos tirar daquilo que estamos olhando. Por isso que é importante, dentro de um trabalho mediúnico, entender que nem todo mundo pode possuir uma ferramenta mediúnica de clarividência ou de vidência, porque é preciso ter uma educação muito profunda dos olhos para ver ou quase ver tudo que nos cerca espiritualmente. Então vejam como que a lei divina, ela se estende por todos os campos do universo, por todos os campos da vida, por todo o nosso corpo. Quando vamos nos educando e automaticamente vamos educando os nossos sentidos, vamos educando, por exemplo, o nosso sexto sentido, que é a mediunidade, vamos educando a nossa vida de uma maneira geral, nos é permitido então um avanço no enxergar, por exemplo, aquilo que está ao nosso lado, que é o título do capítulo de hoje. Olhos. Às vezes achamos até interessante porque que Emmanuel coloca isso. Poderia falar de tantas outras coisas, poderia falar de outras citações do Novo Testamento, mas ele traz para nós
uma advertência, um ensinamento para que fiquemos atentos àquilo que a vida nos tem oferecido. Ele continua: ouçamos o brado de alarme de Simão Pedro, esquecendo o hábito de analisar com o mal. Ouçamos o brado de alarme de Simão Pedro, esquecendo o hábito de analisar com o mal. É um hábito que nós temos. Tudo que vamos analisar, parece que o mal vem primeiro. Tudo que vamos observar, o mal vem primeiro. Tudo que vamos falar, o mal vem primeiro. Por que será que tem que ser assim? Isso é um hábito nosso, como ele diz lá no começo, é uma enfermidade que nós trazemos dentro das nossas lutas evolutivas. E é um trabalho que nós precisamos mudar. É uma enfermidade que ela precisa ser curada a partir do instante que o nosso hábito passa a fazer uma análise colocando o bem em primeiro lugar. Porque nenhum de nós está desprovido do mal. Nenhum de nós está desprovido das sombras que trazemos de encarnações anteriores. Se nós não cuidarmos, se nós não analisarmos, se nós não trabalharmos isso em nós, vamos desencarnar desta forma e provavelmente numa próxima encarnação vamos ter que de novo trabalhar isso em nós mesmos. Ele continua: olhos otimistas saberão extrair motivos sublimes de ensinamento nas mais diversas situações do caminho em que prossegue. Então vejam, quando a pessoa é otimista, quando os nossos olhos se tornam otimistas, em tudo na vida nós vamos sempre tirar o melhor. Naquela situação gravíssima, naquela outra situação não tão grave, naquele grupo, naquela pessoa, quando os nossos olhos são otimistas, nós saberemos enxergar sempre o melhor. Nós saberemos enxergar sempre o positivo. Nós saberemos enxergar sempre aquilo que vem construir, aquilo que vem melhorar. Sempre. Isso será sempre. Só que nós precisamos nos educar para isso. Nós precisamos treinar tudo isso, para que os nossos olhares, o nosso pensamento, os nossos sentimentos, as palavras, a energia, o magnetismo, os fluidos que partem de nós também sejam otimistas e também sejam positivos em todos os sentidos. Então, olhem como é importante essa educação, a educação dos olhos. E ele termina nos dizendo: ninguém invoque a necessidade de vigilância para justificar as manifestações de malícia. O homem cristianizado e prudente sabe contemplar os problemas de si mesmo. Contudo, nunca enxerga o mal onde o mal ainda não existe. Ninguém invoque a necessidade de vigilância
para justificar as manifestações de malícia. Ninguém invoque a necessidade de vigilância para justificar as manifestações de malícia. Então, muitas vezes a gente age assim de uma maneira maliciosa, querendo justificar alguma coisa, querendo dizer alguma coisa, querendo agir através das palavras, no sentido assim: olha, eu estou falando, mas não é por maldade, olha, eu estou apontando, mas não existe nada de mal nisso. Não nos utilizemos destas artimanhas. Nós estamos querendo falar de uma vigilância que, na verdade, está coberta por uma malícia interior nossa. Não façamos dessa maneira. Olha, eu vou te falar uma coisa, mas não é por maldade, sabe? Aquela pessoa, aquele grupo, aquele acontecimento é uma falsa vigilância, cercada, como eu disse, embrulhada por uma malícia inteira que está dentro de nós. O homem cristianizado e prudente sabe contemplar os problemas de si mesmo. Contudo, nunca enxerga o mal onde o mal ainda não existe. Então, aquele que se educa, aquele que trabalha verdadeiramente pela renovação, aquele que trabalha diariamente pelo progresso e pela luz, ele se utiliza do processo religioso, ele se utiliza dos ensinamentos de Jesus, dos exemplos de Jesus, e vai se tornando um cristão verdadeiro, usando sempre da prudência, porque ele vai aprendendo a contemplar os problemas que existem com ele mesmo. E ele vai primeiro trabalhando em si para que, de alguma maneira, se torne um exemplo para ajudar os outros. E com isso, ele não consegue mais enxergar o mal aonde o mal não existe. Então vejam a receita de Emmanuel. Eu trabalho verdadeiramente para a minha evolução, para o meu progresso, para a minha luz, vou se tornando um cristão mais consciente, mais prudente, enxergo sempre, em primeiro lugar, os problemas que eu mesmo carrego em mim e procuro corrigi-los da melhor forma possível, para que essa minha transformação seja um exemplo para os outros que estão próximos a mim, e nunca, jamais, a partir daquele instante, eu vou enxergar o mal aonde o mal verdadeiramente não existe. Então, os olhos são esse farol que nos clareia a estrada para que possamos enxergar sempre nas tragédias, nas situações, nos grupos ou nas almas individuais que comungam a vida conosco, enxergar sempre o melhor, enxergar sempre aquilo que cada situação aqui exemplificada tenha de melhor para nos oferecer. Então, que nós cuidemos bem dos nossos olhos, para que em cada detalhe da vida a gente possa enxergar a presença de Deus falando conosco. Então, fica aí a nossa reflexão de hoje, capítulo 169 do livro Pão Nosso, que tem como título Olhos. Aproveito e convido você, daqui a pouquinho, às 20 horas, a nossa outra série, que é o Estudo Sistematizado. Estamos fazendo um estudo do livro Palavras de Vida Eterna.
Agradeço a você pelo seu carinho, agradeço a você pela sua bondade, chamo a sua atenção para que conheça a nova programação 2025-2026 da Web Rádio Espiritismo e Vida. Com muito carinho, hoje nós temos aí um novo provedor, uma nova programação totalmente reajustada, outros companheiros que estão participando conosco, colaborando aí com a rádio todos os dias da semana, 24 horas por dia. www.webradioespiritismoevida.com.br www.webradioespiritismoevida.com.br Acesse o nosso site, lá em cima, do lado esquerdo, você tem lá o ícone para, aliás, em cima do lado direito, você terá o ícone ali, é só você tocar no ícone, você vai poder ouvir toda a programação no seu laptop, no seu celular, no seu computador, no seu notebook, em todos os meios em que as redes sociais estão presentes. Será uma honra e uma alegria, e é claro, pedir aí que você nos ajude na divulgação para essa nova etapa da Web Rádio Espiritismo e Vida. Desejo a você um bom final de domingo, uma semana abençoada, com muita luz, com muita paz, com muita alegria no coração e que você possa, daqui para frente, observar melhor os seus próprios olhos e, com isso, policiar-se para que as luzes se façam de maneira mais constante na sua caminhada. Que Jesus abençoe você, seu lar, sua família, hoje e sempre. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo, constante. Um forte abraço e até o próximo encontro.